Êxodo capítulo 25, verso 23, diz assim: também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1,5 côvado. Cobri-la-ás de ouro puro, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás ao redor uma guarnição de 4 dedos de largura, e ao redor, na guarnição, farás uma moldura de ouro. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estarão sobre os 4 pés. Junto da guarnição estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, e levar-se-á por eles à mesa. Também farás seus pratos, as suas colheres, os seus cântaros e as suas tigelas, com que serão oferecidas libações. De ouro puro as farás. E sobre a mesa porás os pães da proposição, perante mim para sempre. Amém. Obrigado. Queridos, nós estamos há vários dias, como tenho dito, ensinando acerca desse maravilhoso tema, o tabernáculo de Moisés, que para mim, como já vos disse, é como um mapa de Deus que nos instrui, que nos conduz, que nos leva a um relacionamento íntimo com Ele. Sempre tenho dito, e não canso de ensinar isso, de que a Bíblia inteira é um livro relacional. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse, tem apenas um propósito e um foco primário: relacionamento. Tudo que Deus fez, Ele fez focado em relacionamento. Seja qualquer um dos seus milagres, das suas aparições, das suas manifestações, todas elas, Ele estava buscando relacionar-se com o ser humano. E objetivando isso, entender esse mapa, conhecer esse caminho que Ele fez para o seu coração, nós trabalhamos desde o início, buscando cada detalhe. E compreendemos o primeiro nível do que significa insatisfação, agradecidos, mas insatisfeitos, e aprendemos sobre isso. Trabalhamos o segundo nível, que envolve uma peça de ouro, que é o altar de bronze, que é o altar de sacrifício, logo na entrada do tabernáculo. E aprendemos acerca disso, sobre nos renunciar a nós mesmos e sacrificar a nós mesmos todos os dias, crucificar as nossas vidas, as nossas paixões, a nossa carne na cruz do Cristo diariamente. Então partimos para o terceiro nível e aprendemos, portanto, sobre a bacia de bronze, chamada também de bacia dos espelhos, onde pudemos aprender sobre vida testemunhal, o que fazemos, o que somos e o que devemos ser diante das pessoas e no mundo no qual tem como nos testemunhas. Isso posto, buscamos compreender que o terceiro nível é uma busca constante de integridade, é buscar realmente uma vida íntegra na presença de Deus, para viver com Ele em todo esse tempo, para compreender a largura, a profundidade do seu relacionamento. Portanto, aprendemos 3 grandes níveis de relacionamento para com Deus. E começamos semana passada a trabalhar o 4º nível, onde podemos entrar um pouco mais. Desta feita, saindo do átrio e entrando no lugar santo. Assim, podemos ver algumas coisas importantes e que, por sinal, apenas começamos e que vamos esta noite concluir, se Deus assim permitir. Portanto, perceba que existe 3 divisões no tabernáculo. Existe o átrio, que é onde falamos até então, existe o lugar santo e existe o santo dos santos. Conforme você vê na figura, o sacerdote está na região onde está o átrio, adentro você vê o lugar santo, e logo depois daquela segunda cortina é o santo dos santos, onde fica a arca da aliança, ou ficava, e que representa, portanto, o 7º nível. Para entender essa corrida, essa escada relacional,
esse mapa do caminho, aonde a gente vai encontrar a presença majestosa do Eterno no Santo dos Santos, compreendemos que ele está dividido em 3 etapas. A primeira etapa, evidentemente, com essas 3 coisas que aprendemos: a porta do átrio, o altar de bronze e a pia ou a bacia dos espelhos, como comumente é nos ensinado. Perceba que esse primeira etapa, que envolve 3 níveis, representa exatamente aquilo que eu preciso ser. Tudo aquilo que a gente aprendeu agora está envolvido na dinâmica do que eu preciso ser, se eu quiser ter relacionamento com Deus. Eu preciso ser completamente satisfeito, eu preciso ser completamente crucificado, a minha carne, meus desejos na cruz do Cristo. Eu preciso ser completamente íntegro, justamente porque é o que eu sou que as pessoas de fora verão, olharão e testemunharão daquilo que eu sou. Portanto, percebam que os 3 primeiros níveis estão relacionados ao fato de que eu sou, do que eu preciso ser. Diga para quem está ao seu lado: os 3 primeiros níveis correlaciona com aquilo que eu preciso ser. E começamos, portanto, agora um segundo quadro, que tem 3 outros níveis, que envolve 3 peças, do que é a mesa dos pães da proposição, do que acabamos de ler hoje aqui, onde eram colocados 12 pães, chamados também de pão da presença, onde representava a comunhão das pessoas para com Deus naqueles pães. Uma segunda peça do lado esquerdo do tabernáculo, de quem entra, se chama menorá, do que é um candelabro de 7 lâmpadas, com óleo entre as lâmpadas, e ele permanecia aceso o tempo todo. E uma terceira peça, que você vê logo adiante, próximo à cortina, junto ao Santo dos Santos, que é o altar de incenso, onde a gente vai estudar isso mais à frente. Portanto, essas 3 peças representam 3 níveis e um segundo quadro. No primeiro quadro é aquilo que eu preciso ser. No segundo quadro, que iremos estudar, e começamos pelo 4º nível, diga para quem está ao seu lado: é aquilo que eu preciso fazer. Logo percebam, o primeiro quadro é aquilo que eu preciso ser. No segundo quadro, que envolve esses outros 3 níveis, é aquilo que eu preciso fazer. Então vamos memorizar: ser e fazer. Eu preciso ser para depois fazer. E você vai compreender que as coisas que eu vou fazer dentro desses 3 últimos níveis compreende uma escada rumo ao topo da intimidade, do relacionamento com o Eterno. Logo entenda que vamos caminhar até o 3º quadro, do que é o Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança, com um propiciatório sobre ela, e os querubins sobre esse propiciatório. Iremos entender isso lá na frente. Esse é o 7º nível. E o 7º nível, isoladamente, ele representa um quadro. E esse quadro é aquilo que eu irei ter. Então vamos guardar esses quadros na nossa mente. Vamos estabelecer isso em contato pleno conosco. Diga comigo assim, por favor. Diga: primeiro quadro é aquilo que eu preciso ser. Segundo quadro é aquilo que eu preciso fazer. Terceiro quadro, diga bem forte: terceiro quadro é aquilo que eu irei ter. É simples. Se eu sou e eu faço, terei. Aleluia. Glória a Deus. Se sermos, fazermos, teremos. O tabernáculo está dividido nessas 3 coisas: ser, fazer, ter. O grande problema é que as pessoas querem ter sem ser, querem ter sem fazer. Outras vezes querem fazer sem ter. Então nunca atingem a intimidade do Eterno, porque tentam cortar caminho
sabe, pular etapas, quebrar princípios, ultrapassar barreiras. Eu nunca vou chegar na intimidade do Eterno sem antes passar pela porta. Se da porta não for ao altar, se do altar não for a bacia de bronze, se da bacia de bronze não for a mesa, se da mesa não for a menorá, se da menorá não for ao altar de incenso, se do altar de incenso não entrar. Então eu não posso pular etapas. São 7 níveis de escadas. E se eu quero intimidade, eu preciso caminhar por ela. Por quê? Porque quando eu falo de intimidade, logo vem na mente humana a ligação relacional no contexto sexual, marido e mulher. Geralmente, quando se fala de intimidade, se liga sobre esse aspecto. A primeira menção que vem na mente da gente é a união de 2 pessoas, nesse contexto marital, sexual. Entretanto, quando falo de intimidade, não é apenas isso que essa palavra significa. E ela não está associada a apenas isso. O contexto marital ou sexual de intimidade é apenas uma das muitas significâncias que tem a palavra intimidade. Das muitas. Portanto, intimidade é muito mais além do que uma relação sexual. A pessoa pode ter relação sexual com a outra e não ter intimidade com ela. Pode. A pessoa pode passar a noite inteira com um cidadão ou com uma cidadã e não ser íntimo dela. Caras pagam caro para ter uma noite ou algumas horas com a prostituta, não significa que ele é íntimo dela. Intimidade, portanto, não está somente relacionada a esse contexto. Intimidade está acima disso. Por quê? Porque intimidade está ligado a pelo menos 5 palavras importantes. Escreva, se você quiser. Sei que tem muita gente que escreve. E aquele que não escreve, memoriza. Diga comigo: intimidade está relacionado. Primeiro, compromisso. É impossível ter intimidade com alguém se não houver comprometimento com este. O comprometimento me leva a uma segunda etapa. Diga comigo bem forte: conhecimento. Por quê? Porque o compromisso me conduz a conhecer quem eu vou ser íntimo. Eu jamais vou ser íntimo de alguém se eu não conviver com ele, se eu não o conhecer profundamente, se eu não conhecer os seus hábitos, não conhecer suas vontades, não conhecer os seus gostos, não conhecer suas regras, não conhecer os seus limites. Portanto, eu preciso de compromisso e conhecimento com essas pessoas. Terceiro, diga comigo: intimidade está ligado a vontades. Quando eu passo a ter intimidade com a minha mulher, por exemplo, não no sentido marital, de convivência relacional, então eu passo a saber qual é a vontade dela, e ela passa a saber qual é a minha vontade, porque passamos a conviver e a trocar informações conjuntas um do outro, que são importantes a partir de dentro. Então eu não conheço apenas o estereótipo dela, eu conheço que tipo de café ela gosta, eu conheço que tipo de travesseiro ela gosta de dormir, e ela conhece o tipo de comida que eu gosto, ela conhece o tipo de ação que eu gosto. Tem coisas que vocês nem imaginam que ela sabe, e tem coisas que ninguém sonha que eu sei sobre ela, porque aprendemos a conhecer um ao outro, e portanto o conhecimento me leva a saber qual é a vontade dela para mim. E a intimidade não é aquilo que me promove a ter uma noite de amor com ela. Intimidade é aquilo que me promove a saber o que é a vontade dela. Às vezes, na vida marital, a vontade da esposa não é ter uma noite de amor com o marido.
é que ele simplesmente lave a louça. Simples assim. E às vezes o bambambam pensa que ela só quer ele para nheco-nheco. Completamente enganado. A intimidade me leva a saber o que um e o outro tem vontade. Não poucas vezes sem palavras. Portanto, intimidade não é só um aconchego em si mesmo, ou no próximo, ou no amor da vida. Quarto, intimidade está relacionado à profundidade. Escreva, ou diga para quem está ao seu lado, diga profundidade. Profundidade não fala de algo superficial. Profundidade fala daquilo que está realmente lá dentro, que ninguém consegue ver. Quando Deus fala de intimidade, Ele fala de o profundo e o escondido. Ele fala daquilo que nem eu mesmo sei que tem aqui dentro. É por isso que o Salmo 25 e o verso 14 que lemos hoje diz que a intimidade do Senhor é para aquele que o teme e que com Ele fez aliança. Então a gente quer ter, mas não quer fazer. Logo percebam que tem tantos crentes tão profundos com Deus quanto uma poça d'água. Se a profundidade do eterno é incontável, talvez se pudéssemos mergulhar em os poços mais fundos do oceano, alguém diz que o poço mais fundo do oceano chega a 14 quilômetros de profundidade. Se pudéssemos chegar a 14 quilômetros de profundidade dentro do oceano, então poderia dizer que sim, lá é profundo. Segundo a ciência, a pressão lá é tão grande que qualquer submarino seria amassado pela pressão da água. De tal é a profundidade do peso da água. Agora imagina os senhores, que profundidade com o eterno é mergulhar e mergulhar e mergulhar e mergulhar, o mais profundo do que 14 quilômetros abaixo do mar, e ainda saber que não chegou nem na metade. Intimidade com o eterno é perscrutar os segredos mais íntimos do coração dele. Intimidade que o eterno propõe é a mesma que o Adão tinha. Sabe, de se conectar à fonte suprema de todo o entendimento e conhecimento que jamais foi visto pelo ser humano. De sentar na presença de Deus e descarregar tudo que Ele tem na nossa própria mente. Fazer um download da riqueza dele para o nosso pequeno HD. Intimidade é muito mais intenso do que simplesmente ter um cartão de membro, fazer parte de uma igreja. É por isso que a grande esmagadora maioria dos cristãos não querem ter intimidade, porque o processo até chegar lá, ele é um pouco doloroso, é constantemente desafiador. Em quinto e último lugar, diga para quem está ao seu lado, por favor, diga assim: intimidade está relacionado à comunhão. A palavra comunhão vem do grego koinonia, e o grego koinonia, ele é usado para 4 coisas. Primeiro, comunhão, ou seja, partilha, partir do mesmo pão, comer o mesmo pão. Segundo, associações, como ser sócio de alguém, comungar da mesma ideia, ser sócio de uma loja com os mesmos produtos, koinonia.
Terceiro, está associado a uma parceria entre amigos, em um relacionamento de amizade, comunhão. E quarto, está associado ao se parecer com, ao se misturar com, ao se fundir com, isto é, relacionamento como que casamento, aliançados, ser uma só carne. E em dois aspectos, a palavra koinonia no Novo Testamento se adequa à igreja. Em Atos capítulo 2 e o verso 42, tem um exemplo muito clássico, simples, mas clássico, de uma plena comunhão. Olhe na sua Bíblia para você perceber como a comunhão se destacava. E diz o texto que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Koinonia está acontecendo, porque eles partem do pão um com o outro, trocam esse amor fraterno, e além disso, partilham de sua espiritualidade, orando um com o outro. Então tem dois aspectos da comunhão, de koinonia. O primeiro relacionado ao fato de eles quererem ser a mesma coisa, um igual ao outro. Na koinonia da igreja primitiva, a ideia de Jesus e dos discípulos era comer do mesmo pão. O pão que o Ricardo come, o mesmo que eu como. O pão que o Machado irá comer é o mesmo que eu vou comer. Koinonia, no sentido de ninguém ser superior ao outro. Isso é tão real, tão importante, que a igreja primitiva estabelecia um nível padrão, um nível padrão igual para todos. Não era a ordem dos apóstolos, não era a ordem de Jesus. Ninguém mandava a igreja primitiva, os que convertiam, vender fazendas, vender casas, vender empresas e todos terem igualmente. Não era ordem. Não tem nenhum texto bíblico que manda eles fazerem. Mas por que eles faziam? Porque sentiam profunda comunhão um com o outro, e o desejo é que eles tivessem essa unidade um com o outro, a ponto de saber que aquilo que o outro sente, eu sinto. Comunhão. Tem um segundo aspecto, que envolve um contexto espiritual, como partir do pão e nas orações. Perceba, Paulo fala sobre isso quando escreve à igreja em Éfeso. Ele diz que nós somos o corpo do Cristo, e o corpo do Cristo tem o Cristo como cabeça. Agora perceba que esse é o envolvimento, pois na mesma carta à igreja de Éfeso, no capítulo 5 e o verso 24 ao 25, por ali afora, ele compara o relacionamento da igreja com Jesus ao relacionamento do marido e da mulher. Então ele compara a koinonia entre o irmão e a irmã da mesma maneira que a koinonia entre Deus e a igreja e os irmãos. Ele coloca no mesmo nível. Significa ser um. A ideia de Jesus é trabalhar nesse contexto de unidade. Por que eu estou tentando te levar a compreender isso? Porque é o único modelo de intimidade que se conhece, pelo menos bíblico, que leva até intimidade com Deus. Parte desse degrau. Eu até agora aprendi que eu tenho que ser crente, tenho que ser crucificado, tenho que ser íntegro. Mas o que eu tenho que fazer a partir de agora é que me chama a atenção. Se eu quero intimidade, eu tenho que fazer. E o que eu tenho que fazer aqui, nesse quarto nível? Diga bem forte para quem está perto de você: buscar a comunhão com todos. É aqui que é o desafio. E perceba, são 7 níveis.
Falamos 3. Chegamos, portanto, ao meio. São 7. Falamos 3. Falta 3. Onde estamos? No meio. Você tem a opção: ou você volta, ou você continua. O que você quer fazer? No meio, você sabe, a distância para voltar é a mesma distância para continuar. O meio é importante. É por isso que quando Abacuque estava orando, no capítulo 3 do seu livro, ele diz: ó Deus, aviva a tua obra, ó Deus, e no meio dos anos a notifica. Ele cita: ouvi a tua palavra e temi, aviva a tua obra, e no meio dos anos, isto é, nem tanto para trás, nem tanto para frente, no equilíbrio. É por isso que Jesus disse que todas as vezes que houvesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria no meio, porque o meio é o melhor lugar. Ou você caminha para frente, ou você desiste e volta tudo. Se eu quero intimidade, agora é a hora da decisão. Se eu quero chegar no Santo dos Santos, eu preciso decidir agora: ou eu continuo, ou eu volto. Chegou na bacia de bronze, não dá para continuar, volta. Agora dá uma massageada no ombro de quem está perto de você e diga assim para essa pessoa: isso quem faz é a maioria. Agora pergunta de novo e diga: em qual grupo você está? Na maioria ou na minoria? A minoria é os que prosseguem, a maioria é os que retrocedem. São salvos, mas retrocedem. Serão salvos, mas nunca conhecerão a intimidade. Serão salvos, mas nunca entrarão na sala do trono. Outro dia eu explico para vocês sobre galardões, e todo mundo acha que galardão é uma coroa belíssima, cheia de pedras preciosas, que eu terei lá na glória quando eu for arrebatado. Uns até pensam: a minha coroa eu vou querer personalizada com o meu nome, meu novo nome. Outros dizem: pelo tanto que eu oro, eu vou ter tantas pedras. Pelo tanto que eu prego, as pedras serão assim incrustadas de tal maneira e tal. Mas coitadinho de ciclano, porque não faz nada, nem coroa vai ter. Muitos acham que a premiação é algo palpável. O céu não precisa de riqueza, o céu não precisa de aparência. Por que não precisa de riqueza? Porque não tem pobreza. Só existe riqueza onde tem pobreza. O céu não tem nada disso. O céu não tem coisas aparentes que me façam brotar orgulho e que me façam sentir maior do que os outros. No céu, o maior é o menor, e o menor é o maior, e o que se sente menor é o maior, e o que se sente maior é menor. No céu é o inverso. É por isso que não dá para compreender a pregação da igreja. Ela passa o tempo todo tentando colocar barreiras para as pessoas entrar no céu, colocando limites na estrada do caminho ao céu, tentando mostrar que ela precisa fazer isso, porque o único jeito de colocar alguém no céu é santificá-lo aqui, com as regras humanas, com os não podes da vida. E esquece que o primeiro a entrar no céu na era da igreja foi um ladrão. Esquece. O primeiro a entrar no céu foi um ladrão. Jesus disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso.
Não deu tempo de santificar. Não deu tempo de pagar os pecados. Não deu tempo de colher o mal que plantou. O céu é completamente diferente daquilo que a gente espera. Como humanos, infinitamente maior, infinitamente mais belo, infinitamente mais perfeito. É por isso que Paulo disse: o que o olho não viu, o que não subiu ao coração do homem, é isso que está preparado para aqueles que hão de herdar a vida eterna. O céu é o melhor lugar para aquele que quer ter intimidade. Por que eu estou falando do céu? Porque tal qual Deus nos ensina intimidade na terra, tal qual vai ser assim no céu. Nem todos entrarão no Santo dos Santos. Nem todos entrarão na sala do trono. Nem todos. Porque a sala é para aqueles que conseguem chegar enquanto estão aqui. Intimidade, irmão. O cara passou a vida inteira simplesmente satisfeito com a porta. Mal chegava no altar. A vida inteira. Por que você acha que ele vai ter o mesmo privilégio daquele que passou a vida inteira perseguindo a intimidade? Deus não é justo nem injusto, como o homem é injusto. É por isso que o desejo de Deus é trazer o homem de volta ao jardim, porque o jardim é um lugar de intimidade. Mas outro dia eu explico sobre isso. Perceba que nós conhecemos intimidade sobre esse pequeno aspecto humano, mas quando procuramos conhecer isso sobre o contexto divino, vamos nos deparar com essa necessidade. É impossível eu passar desse nível se eu não desejar ardentemente ter comunhão com meu irmão. É impossível eu chegar ao Santo dos Santos se eu não buscar diligentemente comunhão com o meu próximo. E ter comunhão com o próximo, meu irmão, eu acredito que não é algo tão fácil. Por isso eu vos disse que esses 3 quadros: ser, fazer, para ter. Agora é hora de fazer. Se eu conseguir ser, agora é hora de fazer. Fazer o quê? Um esforço para ter comunhão, para partilhar do mesmo pão, para sentir as mesmas coisas, para amar, para caminhar junto, para sofrer junto, para se alegrar juntos. E o que eu faço então para ter essa intimidade com Deus, para ter esse relacionamento, para buscar diligentemente essa comunhão? Talvez alguém me responderia e diria: pastor, devo buscar a Deus? Eu diria: você já fez isso? Você já passou pela porta? Você está constantemente colocando a vida no altar, crucificando a carne e suas paixões? Está todos os dias olhando na bacia dos espelhos e buscando integridade? Então o que fazer agora? O que fazer agora é o seu e o meu maior desafio. Dá uma olhadinha para quem está pertinho de você. Mire bem essa pessoa que está perto de você, por favor. Agora mire a quem está à frente e quem está atrás de ti. Dê um girada assim, um giro, até você ficar tonto. E veja, ter comunhão com essas pessoas aqui talvez seja até cômodo. Ter comunhão com essa pessoa que está aí do teu lado é cômodo. Você consegue ter comunhão com ela? Tem que ter, não é? Ter comunhão com a mulher, com o marido, é legal. Ter comunhão com os irmãos do mesmo contexto de vida é bacana. Ter comunhão com minha célula, excelente. Ter comunhão com meu grupo de estudo, seja da UDF ou seja de qualquer outro curso, excelente. Mas a Bíblia me convida para ir mais além, um pouco mais além. E ela me coloca condições muito claras. Vai comigo, por favor. Primeira carta de João, no capítulo 1, verso 3. Primeira de João, veja. João, o apóstolo do amor. Capítulo 1, verso 3. Ele diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo.
Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Olha o que ele continua a dizer: se dissermos que temos comunhão uns com os outros, aliás, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Verso 7: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Agora preste atenção: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Agora perceba que ele coloca algo tremendo no verso 7. Ele diz que se tivermos comunhão uns com os outros, então o sangue nos purifica. Então pega o inverso disso: se não tivermos comunhão uns com os outros, pense comigo, se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue purifica. Inverso: se não tivermos comunhão uns com os outros, então não há purificação. Então continuamos em trevas. Significa que se eu não tiver comunhão com meu irmão, eu ando em trevas, e as trevas me dominam, permanecem em mim. Olha o que João continua a dizer, capítulo 4 da primeira de João. Estou correndo rapidinho aqui, estou correndinho, vai lá. 1 de João, capítulo 4, verso 7. Olha o que ele diz. Esse texto é maravilhoso. 7 e 8, ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus. Verso 8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora veja o verso 11, por favor. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. O que João está dizendo é que é impossível eu ter comunhão com o Cristo se não tiver comunhão com o meu irmão. É impossível eu trazer o sangue do Cristo que me purifica se primeiro eu não estiver como as tábuas de ouro, de acácia cobertas de ouro, unidas uma à outra em comunhão, aliançados em comunhão. Isso me leva a pensar na proposta de Jesus. Olha o que Jesus diz. Vem comigo, por favor, no Evangelho de João. João fala muito do amor, e ele é conhecido até como o apóstolo do amor. João, no capítulo 13, verso 34 e o 35, olha o que diz, por favor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Verso 35: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Não o conhecerão se somos discípulos de Jesus pela roupa que vestimos,
pelo penteado de cabelo que temos, pelo cartão de membro que carregamos, pela placa da denominação que postulamos ser, pelo jeitão de falar, pelo jeito de cantar, pela peripécia no pregar, pela forma de ministrar, nem pela quantidade de oferta que dou, mas conhecerão que sou discípulo de Jesus, que somos discípulos de Jesus, se amarmos uns aos outros como Ele amou. É a única identificação que Jesus diz que teremos. Por isso é o meio. Por isso eu posso voltar, ou eu devo continuar. É o meio. Você viu que ninguém deu glória a Deus, nem aplaudiu hoje? Momento algum. Por quê? Porque é o meio. O meio é decisão. Temos comunhão com as pessoas que nos cercam, que amamos, mas geralmente não conseguimos ter comunhão com todos. E é isso que Deus está nos ensinando a fazer: buscar diligentemente ter comunhão com todos. É desafiador, te confesso. Acho que isso é um dos piores e mais importantes desafios que a gente precisa. Olha o que Jesus continua dizendo. Vai comigo no capítulo 17 de João. Veja, por favor, essa citação tão importante. Verso 23. Aliás, ponha o 22 e depois o 23. Olha o que diz o texto. Jesus está orando e dizendo ao Pai: Pai, eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós, vou acrescentar aqui, como nós dois somos um. Verso 23. Jesus está dizendo: eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como amaste a mim. Que coisa Jesus está dizendo, hein? Ele está dizendo: Pai, assim como eu sou um contigo, eu quero que nós dois sejamos um com eles, em unidade. Porque é o único meio de o mundo conhecer que eu os amo e que tu os ama. Quando todo mundo, o mundo todo, ver eles unidos como um só. Como o mundo olhar para eles e ver um só. Um só. Agora, essa é a prática difícil da vida. Porque a gente começa a desfazer o que Jesus fez quando criamos denominações. Começamos a desfazer o que Ele ensinou quando geramos placas, quando geramos organizações. Então passamos a dizer: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou batista, eu sou assembleano, sou presbiteriano, eu sou sei lá o quê. Quando na verdade a unidade é uma fachada. Aí junta todo mundo no dia 29 de outubro para a marcha para Jesus, de que de Jesus tem bem pouco. Porque quando sai da marcha, cada um para o seu canto, não há comunhão, não há unidade. Então, se tem uma coisa que a gente tem que começar a corrigir, é dentro de nós mesmos. Como poderemos ter comunhão com os outros se não conseguimos ter comunhão dentro do nosso próprio corpo? É dentro dessa dinâmica que o Senhor está dizendo: quer continuar? Aí eu te faço essa mesma pergunta que o Senhor me fez: quer continuar? Eu quero terminar isso aqui de maneira bem simples, mas rapidamente te convidando a entender como buscar diligentemente ter comunhão uns com os outros. Abraça o teu irmão pertinho e diga: fala para mim, como eu faço para ter essa comunhão
tão falada por Jesus? Meu Deus. A resposta eu vou te dar agora. Diga bem alto, bem forte, bem forte. Diga assim comigo: sofre. Não, se isso for o forte, o fraco, eu não quero saber nem de perto. Diga bem forte: sofre. Acredite. Espera. Suporte. Outra vez: sofre. Outra vez: uma de cada vez. Quer ter comunhão? Pergunta baixinho para quem está perto de você: quer ter intensa comunhão? Diga baixinho assim: sofre. Acredite. Espera. Suporte. O único jeito de ter comunhão um com o outro, de buscar diligentemente ter comunhão até com pessoas que você não conhece, e conviver na mesma comunidade. E permita descrever a igreja para você compreender o que significa isso aqui. E eu vou parar rapidão. Igreja é uma panelona onde tem rabo, tornozelo, casco, mocotó, bucho, tripa, rim, baço, língua, orelha de boi, tudo de boi. Esse panelão, tudo aquilo que se jogava fora. Igreja não é lugar de picanha. Igreja é lugar do que era jogado fora. Mas ele foi lá, resgatou e disse: eu aproveito. Por isso eu não posso olhar para o outro e dizer: você não serve para essa panela. Porque quem me buscou lá, que estava jogado no lixo, foi o cozinheiro. Aleluia. Cheios de defeitos, cheios de má qualidades, cheios de imperfeições. Isso é igreja. Se buscarmos uma igreja perfeita, morra. Porque enquanto estiver aqui, tem um monte de gente imperfeita tentando alcançar a perfeição. Isso é igreja. Igreja é um amontoado de pessoas com defeitos, com mau cheiro, mau costume, gostos diferentes e ruins, ranzinzas, esquisitos, cheios de complicações. Estou falando de mim mesmo. Se você olhar na bacia dos espelhos, o que você vai ver? Poderia elencar todas as minhas má qualidades. Talvez sobraria um espaçozinho pequeno para as minhas virtudes. Até a música parou. De tão duro que é. Voltou para massagear um pouco. Perceba que isso é igreja. Esse amontoado de coisas. Dá uma olhadinha em quem está ao seu lado. Está vendo algum santo? Está vendo algum santo? Mas vamos tentar ser. Estamos tentando ser. Então não me julgue agora, porque eu estou tentando ser. É por isso. Sofre. Acredita. Espera.
suporta. Por quê? Onde eu acho isso? Qual é esse conselho? Quem me dá esse conselho? É Paulo, cheio de Deus. Ele diz: eu vou lhes ensinar o que é o amor, vou lhes ensinar o que é amar. Então ele começa falando as substâncias do amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não inveja, o amor é bondoso. E vai colocando toda uma lista maravilhosa sobre o amor. Aí no verso 7, ele pega toda essa lista e coloca em 4 palavras. Porque toda a lista que define o amor está relacionada a cada uma das 4 palavras. São atitudes internas de 4 palavras. E as 4 palavras, ele define tudo que é o amor em 4 palavras. E ele diz: você quer aprender a ter comunhão com o seu próximo? Então primeiro, sofra. Conviver em igreja é sofrer. Sofrer às vezes calado, sofrer às vezes sozinho, sofrer as decepções, sofrer as injustiças, sofrer as falas que machucam. Sofrer. Por que não roda a baiana? Por que não chuta o pau da barraca? Porque eu amo. Eu sofro porque eu amo. E por conta de que eu sofro, eu acredito. Continuo sofrendo porque eu acredito que o Júnior vai ser diferente, que eu acredito que o Palazon vai mudar, porque eu acredito que o amanhã vai ser diferente. Eu sofro, mas também acredito que o caminhar com Jesus vai me transformar. Então, olha para quem está ao seu lado e diga: continue acreditando em mim, continue sofrendo por mim, que um dia vai dar certo. Nem que seja no arrebatamento, mas vai dar certo. Paulo diz: ame. Quer amar? Então sofre. Sofre. Qual pai, qual mãe que não sofre por um filho? Qual pastor que não sofre por uma ovelha? Qual líder de célula que não sofre por um membro da sua célula? Qual irmão que não sofre pelo outro irmão? Se há amor, sofra. Sofra com ele, sofra por ele. Sofra porque ele te desdenha, sofra porque ele te isola, sofra porque ele te ignora. Sofra, mas sofra acreditando que ele vai mudar. Meu avô, Sebastião Gomes Feitosa, que segundo a minha mãe é meu aspecto no futuro, que o sangue de Jesus me guarde, que ele é feio que dá dó. Minha mãe está aqui, é bonita, velhinha, cheirosa. Fica em pé aí, minha cheirosa. Olha só que velha cheirosa, bonita, linda. Essa é minha mãe, que eu sou apaixonado por ela. Pode sentar, minha mãezinha. E meu avô não é tão bonito quanto ela, ele é feinho, velhinho. Tem 84 anos, mas ele tem cada coisa que eu lembro do que ele falava. E ele me disse várias vezes que não se corta o pé de um animal só porque ele deu o primeiro coice. Não se corta. Ele te coiceou hoje, não corte o pé dele. Mas se ele coicear amanhã, não corta de novo. Se ele continuar coiceando, continue acreditando que a convivência tua com ele vai fazer ele parar de dar coice. Continue acreditando. Então diga de novo para essa pessoa que está pertinho de você: continue acreditando em mim, um dia eu vou mudar. Oh, meu irmão, quer ter comunhão um com o outro? Acredite. Acredite. Quem muda as pessoas não é você, é o Espírito Santo. Então acredite. Acredite, irmão. Terceiro, sofre, acredita, espera, Toninho. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Espera. Ah, pastor, estou esperando há tanto tempo. Espera, porque o amor é paciente. É paciente.
Aleluia, aleluia. Espera, vai mudar, espera. Tenha paciência. Porque eu sofro, eu acredito. Porque eu acredito, eu espero. E porque eu espero, eu suporto. Suporte. Está te dando trabalho? Suporta. Está difícil de carregar? Suporta. Está difícil de sentar do lado? Suporta. Está difícil de andar na mesma célula? Suporta. Está difícil de conviver no mesmo grupo? Suporta. Porque é o único meio de ter comunhão um com o outro. A vida relacional. Esteja em pé, por favor. Concluo dizendo que é uma vida de renúncia. De renúncia. Eu renuncio a mim mesmo para ver alguém crescer. Renuncio a mim mesmo para ver você crescer. Renuncio a mim mesmo para ver você desenvolver um relacionamento com Deus. Renúncia. Talvez você renunciou a tantas coisas e até aqui você pode olhar para trás e dizer: não valeu a pena, não mudou. Mas Paulo diz: o amor tudo sofre, tudo acredita, tudo espera, tudo suporta. Se não for pedir muito, abraça quem está perto de você. Repita essa frase. Diga: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Suporte. É o caminho da intimidade. Suporte. Está difícil, irmão Juvelino? Suporte. Está difícil, meu irmão? Suporta. Continue. Você pode prosseguir ou você pode voltar. Você está no meio. Ou buscamos diligentemente a comunhão, ou voltamos. Para onde vamos? Queria que você inclinasse a sua cabecinha agora. Inclinasse a sua cabecinha. Pai querido, talvez essa seja a coisa mais difícil a se fazer, Pai. Quando olhamos para as pessoas, Pai, não conseguimos ver as suas virtudes. A maioria de nós, Pai, só consegue ver em primeiro momento os defeitos. Parece que as virtudes são obscuras. Mas a verdade, Pai, é porque ainda estamos sem luz, em trevas. Mas quando começamos a ter comunhão uns com os outros, a Tua luz começa a fazer-nos a ver as qualidades dos outros. Então nós perdemos aquela vista, Senhor, apenas dos defeitos humanos, e as qualidades começam a sobressair. Então me ensina a olhar as pessoas como Jesus olha, Pai. Ensine-nos a olhar cada cristão aqui como Jesus o vê, como uma ovelha querida. Ensina-me a sofrer. Ensina-me a acreditar. Ensina-me a esperar. Ensina-me a suportar. Porque sei, Senhor, porque sei que esse é o caminho da intimidade. Esse é o caminho do Santo dos Santos. E eu oro com a Tua igreja, porque entendo que a Tua igreja, Senhor, é que é a convidada para entrar com ousadia no santo lugar. Então nos leva a ter intimidade, Pai.
nos leva a querer sair do meio e prosseguir, não retroceder. Ensina a perdoar, Senhor, aquele meu irmão que me feriu tantas vezes. Ensina o teu servo a perdoar aquele irmão que o machucou tantas vezes. A perdoar 70 vezes 7, Senhor. Ou perdoar tantas quantas forem as vezes em que ele pecar contra mim. Em nome de Jesus, te peço isso agora. E ele cresça, que eu diminua. Cante, cante. Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh, se eu fosse você, eu dava um abraço bem apertado em algumas pessoas aqui esta noite. E com esse abraço apertado, diga: vamos ter comunhão um com o outro, até chegar no Santo dos Santos. Que o grande amor de Deus, a paz do Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Abraço o teu irmão, saia daqui.